Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso novo Papo Real, um canal que está com formato agora um pouco diferenciado, como eu falei no vídeo anunciando essa mudança, porque eu estou muito preocupado com a situação no Brasil, né? Então, nós vamos falar aqui, vou fazer um comentário aqui sobre as eleições, mas antes de mais nada, eu quero deixar muito claro aqui que eu não vou entreter nenhum tipo de teoria da conspiração. Eu não, como eu disse, eu não tenho lado, eu não sou nem Bolsonaro e nem Lula, mas eu vou dizer o que eu penso dos dois e vou dizer o que eu penso dessa situação que está ocorrendo agora no Brasil. E eu tenho certeza que ambos os lados não vão gostar de ouvir o que eu vou dizer. Por quê? Porque eu não tenho lado. Então eu vou dizer para você que está me assistindo o que aconteceu na eleição de acordo com a minha avaliação. Eu vou lembrar vocês que eu estou aqui nos Estados Unidos, então eu estou vendo tudo de fora. Então eu provavelmente tenha uma perspectiva um pouco menos afetada por essas paixões, por essas animosidades, né, que estão acontecendo agora no país e que eu estou aqui acompanhando o que está acontecendo. Antes de mais nada, até que se prove em contrário, e eu estou gravando esse vídeo aqui no final de novembro, eu, pelo menos, não vi nenhuma demonstração técnica de que a eleição tenha sido forjada ou as urnas tenham sido sabotadas, ou seja lá o que for. Como eu disse, eu não li nenhum dossiê, eu não li nenhum relatório, então eu estou acompanhando aqui, o PL entrou com uma representação. Eu desconheço o que haja nessa representação. Porém, a minha preocupação com a lisura das eleições, ela não vai... Porque a questão das urnas ela é técnica, ela tem que ser comprovada de forma técnica, né? Então o que eu vou falar aqui é em relação ao que eu acho de errado que aconteceu nessa campanha, né? Para os dois lados. Então até que se prove em contrário, eu reconheço a eleição do presidente Lula como presidente eleito do Brasil, até que se prove em contrário, até que haja algum tipo de relatório que possa ser realmente inconteste a respeito de irregularidades com as urnas. Então, caso esse resultado não venha a ser mudado, eu desejo sinceramente ao presidente Lula e ao eleito presidente Lula e ao vice-presidente Alckmin, que por sinal é libanês, né, meu conterrâneo, que governem de uma forma justa e que não cometam os mesmos erros que cometeram, né, com toda a corrupção que aconteceu, né, nos governos do PT, com mensalão, petrolão, enfim. Bem, esse é um dos problemas que me aflige. Por quê? Porque eu não quero aqui comentar, porque eu creio que eu sou um cidadão muito disciplinado em relação à lei, e eu estudei, apesar de não ser advogado, eu estudei lei, inclusive escrevi um livro que foi, inclusive, prefaciado por vários juristas e aclamado por vários juristas sobre direito internacional, mas eu não sou advogado. Mas eu tenho ciência de que há uma determinação por parte do Supremo Tribunal Federal ou do Supremo Tribunal Eleitoral de que não se fale sobre o que aconteceu em relação aos processos do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Então eu não vou me pronunciar a respeito disso de forma técnica, ou seja lá como for. Apenas aqui eu faço uma ressalva, né? Eu tenho visto muitos jornalistas que comentam esse assunto na grande mídia, e eu tenho visto que eles se dizem experts em lei, em direito, né? E eles dizem que não havia prova nenhuma para condenar o ex-presidente. Então eu não vou entrar aqui em mérito nenhum jurídico, porque eu acho que não cabe, e como eu disse, há essa determinação, eu não quero aqui violar nenhuma lei, ou seja lá o que for. Porém, eu só não entendo que se
se não havia nenhuma prova, por que é que o ministro Fachin, para invalidar os processos, ele teve que usar uma questão de jurisdição, porque ele simplesmente não disse, estou invalidando porque não há provas. Isso só que eu não entendi. Então, aos jornalistas que defendem essa tese, eu gostaria de entender, porque eu não entendo como foi feito isso, né? Muito estranho, muito atípico, né? Que isso tenha sido feito da maneira que foi feita, mas eu não vou aqui me comprometer. O que me preocupa em relação às eleições é o fato do brasileiro ter se esquecido, né? Então vamos deixar o presidente eleito Lula e seus processos que foram invalidados de lado. O que me preocupa em relação ao povo brasileiro, as pessoas de esquerda, depois eu vou falar da direita também, né? Então aqui não tem lado favorito. Por isso que nós estamos concorrendo a ser o canal mais odiado da internet, justamente porque eu vou aqui, digamos, atirar para todo lado, né? Então o que me preocupa em relação ao povo brasileiro e as pessoas que votaram no presidente Lula, porque eu entendo que haja como eu sempre digo, né, a polarização política ela não acontece 50-50, ela sempre acontece, você sempre tem de 20% a 30% de um lado e de 20% a 30% do outro, e você convence esse meio aqui a ir para um lado ou para o outro. Então esse é o espectro político em todo lugar, inclusive aqui nos Estados Unidos também. O que acontece? As pessoas que votaram no Lula e sempre votariam no presidente Lula, não interessa o que ele faria. Ele podia cometer um crime em frente às câmeras que as pessoas iam achar uma justificativa para continuar votando nele. Então, essas pessoas, que não importa o que o presidente Lula pudesse vir a fazer, comprovado ou não, iriam continuar votando nele, tudo bem. Agora, o que eu não entendo são essas pessoas que estariam mais ao centro, ou essas pessoas que estavam com outros candidatos mais ao centro também, jornalistas da grande mídia, que sempre foram críticos do PT e das aventuras que o PT cometeu na política brasileira nos últimos anos, todas essas aventuras comprovadas pelo Supremo Tribunal Federal, seja Mensalão, seja Petrolão, seja tudo isso, mesmo o presidente eleito Lula dizendo que acha que não aconteceu o Mensalão, sim, o mesmo Supremo Tribunal que invalidou as condenações dele foi o Supremo Tribunal Federal que ratificou e condenou as pessoas que cometeram esses crimes do Mensalão, do Petrolão, enfim. Então, o que me preocupa é o povo ter arrumado uma maneira de simplesmente esquecer que o PT cometeu essa roubantina que cometeu. Como é que as pessoas acharam uma maneira de odiar mais o presidente Bolsonaro do que amar o Brasil? Mais uma vez, eu não sou bolsonarista, mas como é que essas pessoas podem odiar mais o presidente Bolsonaro do que amar o Brasil? Então essa é uma das perguntas que eu quero deixar aqui para vocês. Outro lado, o presidente Bolsonaro fez muito para ser odiado. Me desculpe, se você que está me assistindo, você é bolsonarista, ele cometeu o mesmo erro que o presidente Trump aqui, ou seja, para conseguir uma visibilidade, um apoio maior da sua base, que são pessoas extremamente desinformadas e raramente são pessoas que têm educação, enfim. Ele começava a falar barbaridades e extremos ao ponto de que se tornou uma pessoa odiada, né? Então, se você for ler lá Maquiavel, você vai ver, seja temido, mas muito cuidado para não ser odiado. Por quê? Porque quando você é odiado, você pode ter lá um louco que queira tentar te matar, né? Como aconteceu, ou você pode ter muitos inimigos, é muito perigoso. Você deve escolher os seus inimigos tão bem quanto você vai escolher os seus amigos. Eu vejo até uma certa ingenuidade da parte do presidente Bolsonaro, porque eu acredito que o presidente Bolsonaro é um homem bem intencionado. Eu acredito, posso estar enganado. Mas eu acredito que ele é um homem bem intencionado, mas lhe falta diplomacia, lhe falta, como dizia o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, savoir-faire,
né? Lhe falta jogo de cintura, e falar coisas que ele disse para tentar chocar, enfim, acabaram agindo contra ele, acabaram trazendo uma parcela formadora de opinião, né, contra ele, né, falando em relação à homossexualidade, em relação a alguns assuntos que são extremamente delicados, e eu entendo, inclusive eu tenho até, mesmo quando estou falando com meus alunos do curso de Monarquia e Geopolítica, ou mesmo quando dou entrevistas, eu digo, o que é opinião pessoal é uma coisa. Você não pode, a partir do momento que o sujeito se torna presidente de um país, ele é o presidente da maioria e é o presidente das minorias também. Então, você não pode fazer declarações, por exemplo, contra homossexuais, ou LGBTQ, eu nunca sei todas as letras, mas você não pode atacar essas pessoas. Você pode ser contra pessoalmente. Eu sou heterossexual, mas defendo até a morte o seu direito de fazer o que você bem entender da sua vida, até de forma teológica. Eu falei sobre isso em relação à religião. Se você quer concordar que homossexualismo é pecado na Bíblia, você também tem que concordar de que Deus lhe deu livre-arbítrio. E livre-arbítrio é uma licença para você pecar. Se é pecado ou não é pecado, aquela pessoa vai pagar. Ela tem o direito de escolher a vida que ela quiser escolher. É um problema dela. Então, por que atacar essas pessoas? Por que criar essa animosidade, criar esse sentimento tenso? Até acho que foi o Clint Eastwood que falou, se você não gosta de homossexuais, se case com uma mulher. Se case com... não se case com outro homem. Agora, a vida deles é a vida deles. Se você que está me assistindo, você é homossexual, eu quero que você seja feliz. Viva a sua vida da maneira que você achar melhor. Só, é claro, lembre-se que o seu direito acaba onde começa o do outro, né? Então, você não pode forçar o seu estilo de vida em outras pessoas. Da mesma forma, os heterossexuais. Enfim, eu não quero entrar nessa questão, mas o que eu digo é, o que afetou o presidente Bolsonaro na sua campanha foi esse extremismo, né? Eu sou contra extremismo tanto na esquerda quanto na direita. E eu acho que uma qualidade que o presidente eleito Lula tem e que o presidente Bolsonaro deveria aprender é aprender a, como se diz aqui em inglês, compromise, né? O presidente Lula foi esperto. O que ele fez? Ele foi lá, pegou o Alckmin, né, e conseguiu trazer alguma parcela das pessoas do centro. Então, eu concordo que há alguns valores que você deve bater o pé e dizer, não, esses são meus valores. Mas quando você está falando de política, especialmente esse presidencialismo de coalizão, que é um sistema horrível, você não tem como governar se você não fizer o tal do compromise. Então, fica aqui a lição. Eu acredito que o presidente Bolsonaro venha querer tentar a eleição no próximo 2026, que fique aqui a lição, que ele se reinvente como alguém um pouco mais moderado. Direita sim, mas vamos ter uma direita inteligente, né? Como eu digo sempre, né? Você tem a verdade, ela vai estar sempre entre dois extremos. O que aconteceu com a eleição, o que me preocupa da eleição, foi os eleitores terem ignorado completamente tudo que o PT fez nas suas administrações anteriores, que foi comprovado e julgado, transitado e julgado, né, pelo mesmo Supremo Tribunal Federal, que invalidou as sentenças, não absolveu, invalidou as sentenças do presidente eleito Lula, que as pessoas tenham simplesmente tido uma amnésia conveniente e esquecido disso. Isso me preocupa. Me preocupa também esse ódio está tão forte
que as pessoas sabe Deus o que vai acontecer quando o presidente Lula vier tomar posse. Então, sabotar o presidente Lula não vai resolver. Pelo contrário. Então, na minha opinião, esse é o problema da República, é o problema maior da República. Você ser de um lado, então você começa a sabotar o outro lado porque você quer voltar a ser situação. A oposição que sabota, a oposição que trama nos escuros becos da política para destruir a situação, seja ela qual for, né? Temos aí várias fake news, vários subterfúgios que esses políticos usam para tentar destruir um lado, tentar destruir o outro. E quem é que perde com isso? É você que está me assistindo, é o povo. Quem é que não tem as suas necessidades avaliadas e atendidas? É você que está me assistindo. Então, vamos tentar olhar além da polarização. Se o presidente Lula foi eleito de forma legítima, vocês vão ter que apoiá-lo, porque ele é o presidente de todos. Gostem ou não, esse é o contrato democrático. Esse é o contrato democrático. A partir do momento que você vota em alguém, você está colocando ali a sua concordância de que caso o seu candidato perca, você vai ter que apoiar o outro. Não digo concordar com tudo que o outro fala ou faz, mas apoiá-lo de forma construtiva. O que quer dizer apoiá-lo de forma construtiva? Se você não concorda com a ideia dele, dê uma ideia melhor para consertar a ideia dele. Então, é assim que você consegue avançar. Não há democracia sem oposição construtiva. Não tem como andar. Veja aqui nos Estados Unidos, Obama com um Congresso republicano não consegue aprovar nada. Trump com um Congresso democrata não consegue andar, não consegue aprovar nada. E é uma briga aqui, é uma briga ali, um tentando sabotar o outro. Quem é que perde? Você. Eu sei que para você que é bolsonarista, dói perder a eleição. Dói. Especialmente porque a direita está se formando no Brasil. E eu acho muito importante que haja essa direita, que haja esse equilíbrio entre as forças, porque só se teve esquerda até hoje no Brasil. Então, eu só acho que nós devemos passar a ter uma esquerda menos extremista. Agora, eu acho uma grande bobagem dessas pessoas que querem empurrar essa história de fascista, de nazista, que o Bolsonaro é fascista, que o Bolsonaro é nazista. Eu não vi aqui, e se tivesse visto, ia citar. Eu não vi aqui um ato do presidente Bolsonaro, e tenho perguntado para os meus amigos que são progressistas, um ato que o presidente Bolsonaro tenha feito que seja fascista ou nazista. Então, isso é uma bobagem. Ele governou, goste ou não das atitudes que ele teve, ele governou dentro da lei, até onde eu sei. Então, isso é uma bobagem. Vamos parar de dar aqui adjetivos idiotas. E vejo pessoas com títulos acadêmicos falando isso na televisão e no rádio e na internet, dizendo, é golpista, não sei o quê. Isso é uma bobagem, é uma bobagem. Pare de falar bobagem. Agora, o que eu não entendo, veja, na minha opinião, nazismo, fascismo, péssimo. Péssimo. Comunismo, péssimo. São dois lados da mesma moeda. Você vai ver lá Hitler e Mussolini, você vai ver campos de concentração, você vai ver manipulação da imprensa, propaganda, você vai ver massivas mortes, controle da informação, controle do povo, governo totalitarista. Agora, você vai lá para a esquerda, o que você vai ver? Você vai ver Stalin exatamente com a mesma coisa. Campos de concentração, gente matando gente de fome de propósito, propaganda, governo totalitarista. Então, qual é a diferença? Por que você pode falar, você não pode falar de nazismo, o que eu acho certo, eu sou absolutamente contra, não há nada que possa fazer
Adolf Hitler ser bonitinho na fita. Nada. Nada. Agora, eu não entendo por que não pode falar de nazismo e você pode defender o comunismo abertamente, inclusive com partidos. Então, se nós vamos condenar o que está errado, vamos condenar tudo que está errado, na direita e na esquerda. Pense nisso. Pense nisso. Deixe os seus comentários, assine o canal. Se você discorda, você tem todo o direito de discordar, vamos discutir aqui, mas vamos discutir aqui sem paixões. Vamos discutir aqui com isenção de ânimos, porque o nosso objetivo é construtivo. Isso é que você tem que se concentrar. Construtivo. Oposição construtiva, situação construtiva. Não se atacar porque ninguém vai chegar a lugar nenhum. Um grande abraço para você. Que Deus abençoe a sua família. E vamos rezar. Se você acredita em Deus, se você não acredita em Deus, não reza. Faz pensamento positivo, ou seja lá o que você acredite. Para que nós possamos ter um país mais justo, um país mais equilibrado, onde os dois lados possam colaborar construtivamente para um Brasil melhor. Um forte abraço.